trabalhar com benefícios da legislação especial. São vários benefícios, são pensões que são concedidas em razão de determinado evento, né, que trouxe ali para a pessoa, para o beneficiário, algum prejuízo. Um prejuízo, seja na sua saúde, na sua condição, né? Então, vamos começar com a pensão especial para aqueles que sofrem da síndrome da talidomida. Bem, o que é este benefício e por que síndrome da talidomida? Século passado, né? Nós tivemos gestantes que usaram uma determinada medicação, que é a talidomida, e os bebês nasceram com uma deformação. A gente fala que é uma deformação congênita. Eles já nasceram assim, em razão do quê? Da mãe ter utilizado um determinado medicamento. E aí ficou garantido a essas pessoas, né, uma pensão de natureza especial. E eu inicio com o artigo da Instrução Normativa do INSS, a Instrução 128. Vamos lá. É garantido o direito à pensão especial à pessoa com síndrome da talidomida, nascidos a partir de 1º de março de 58, data do início da comercialização da droga no Brasil, denominada talidomida, que na verdade é a amida niftálica, né, do ácido glutâmico. Então, veja, inicialmente comercializada com os nomes de Sedim, Cialis e Slip. Então, lá em 1982, que já tinham nascido essas crianças, né, com essa deformação, foi então concedida a chamada pensão para as vítimas da talidomida. Mas por que uma pensão dessa, de muitos anos, né, criada lá em 1982, ainda permanece nos nossos editais? Em razão, por quê? Porque ainda ela está sendo paga para muitas pessoas. Então, veja, o benefício será devido sempre que ficar constatado, tá? Sempre que ficar constatado que a deformidade física, por consequência do uso da talidomida, independentemente da época de sua utilização. Então, houve o quê? Uma deformidade física, né, congênita. E a data do início dessa pensão passa a ser o quê? A data do requerimento, né? Essa pensão, ela é uma pensão mensal, pessoal, né, vitalícia e intransferível, tá? Intransferível. E quem faz esse pagamento, essa operacionalização, é o INSS. Tá? É o INSS. Então, olha só, mensal, vitalícia e intransferível. Então, ela não gera outro benefício, né, para dependentes. Ela vai ser recebida por toda a vida, porque a deformidade é congênita, não tem como, né, modificar. E aí, qual seria o valor do benefício? Bem, o valor dessa pensão, ele inicia lá quando é criada, instituída a lei, né, e vai ser concedido em razão de que vai ser calculado de acordo com o grau de dependência resultante dessa deformidade física. Então, isso vai depender de uma análise, né, quanto à deformidade física do beneficiário. E aí nós vamos ter, atribuindo 1 ou 2 pontos, né, dependendo de como essa dependência compreende, ou seja, se consegue fazer a sua própria higiene pessoal, se consegue se alimentar ou não. Então, vai ter pontuação para que esses pontos sejam multiplicados pelo valor. Então, olha aqui, a RMI, ou seja, a renda mensal inicial,
será calculada mediante a multiplicação do número total de pontos, indicadores da natureza e do grau de dependência resultante da deformidade física, constante do processo de concessão, pelo valor fixado em portaria ministerial. Então, nós temos todo ano um valor que é fixado em portaria, este ano, né, pela portaria do Ministério da Previdência Social e da Fazenda. Sobre aquele valor, né, em cima daquele valor, nós vamos multiplicar os devidos pontos. Então, para o ano de 2024, nós vamos ter o quê? R$ 1.500,24. Esse valor é multiplicado pelo número total de pontos, né? De pontos que vai, então, avaliar o grau de dependência que aquela pessoa tem em razão da deformidade física causada por quê? Causada pelo uso da talidomida pela mãe gestante, né? Então, isso aí, então, 1.500. E tem que lembrar que esse benefício não pode ser inferior ao salário mínimo. Ainda que a pontuação me traga, né, multiplicando por 1.500, me traga um valor menor, pelo menos um salário mínimo, tá? Então, vai depender aí o quê? Da apresentação do atestado médico, né, comprovando as condições, e aí passa pela junta médica oficial, constituída pelo INSS, sem qualquer ônus para o beneficiário, para os interessados. Então, na formalização desse processo, devem ser apresentados as fotografias, preferencialmente em fundo escuro, em traje de banho, com os braços separados e afastados do corpo, sendo uma de frente, uma de costas, e outras detalhando o membro afetado, né? Porque vocês, quando começam a estudar, vocês passam a perceber ao redor e já vão conhecer pessoas assim, né? Pessoas que têm uma deformidade, ou às vezes o braço é mais curto, com os dedinhos, ou tem uma outra deformidade física, se causada pelo uso da talidomida, por isso que vai passar pela avaliação médica, tem o direito à pensão especial. Então, ela vai trazer todos esses documentos e o INSS, né, com a formalização toda, ele vai realizar o exame pericial e, se for o caso, deferir o benefício. Bem, agora preste atenção. O beneficiário da pensão da talidomida, maior de 35 anos, que necessite de assistência permanente de outra pessoa e que tenha recebido pontuação superior ou igual a 6, então, olha, maior ou igual a 6, ele tem direito a um adicional de 25% no valor da pensão. Então, calma, não confunda os 25% da aposentadoria por incapacidade permanente. Lá, aquele auxílio acompanhante, ele é devido a quem? Ao aposentado por invalidez. Então, lá é um segurado que foi considerado incapaz para exercer atividade que lhe garantisse a subsistência e insuscetível de reabilitação. Ele é aposentado e, caso ele necessite da assistência permanente de outra pessoa, ele terá direito a um acréscimo no valor do benefício de 25%, independentemente da idade que ele tenha. Aqui na pensão especial da talidomida, esse acréscimo de 25%, ele exige o quê? Comprovação da necessidade da assistência permanente de outra pessoa, o beneficiário tenha mais de 35 anos, então maior de 35 anos, pode ser a partir dos 35? Sim, a partir do momento que ele faz 35, ele é maior de 35, né? E a pontuação
que vai lá graduar, colocar o grau de dependência causado pela deformidade física, se essa pontuação dentro lá das possibilidades de análise for igual ou superior a 6. Então, eu tenho 3 condições aqui para que esse beneficiário tenha, então, o quê? Um acréscimo, um adicional de 25% sobre o valor da pensão especial, né? Agora, o beneficiário da pensão da talidomida ainda tem direito a um adicional de 35%, sem prejuízo dos 25%. Por quê? Se ele tiver 25 anos, homem, 20 anos, mulher, de contribuição para a Previdência Social. Oh, mas professora, mas ele está recebendo a pensão há muitos anos. Ele pode trabalhar e contribuir para a Previdência Social? Pode. Quem tem a pensão da síndrome da talidomida não está impedido de trabalhar, né? E, melhor dizendo, ele pode trabalhar sem prejuízo da pensão. Sem prejuízo da pensão, tá? Agora, se ele é um segurado, mas tem a pensão da talidomida, mas já tem, na condição de homem, 25 ou mais anos de contribuição, se homem, e a mulher, 20 anos ou mais de contribuição para a Previdência Social, né? Ele terá um acréscimo de 35% sobre o valor do benefício. Então, ele tem que comprovar pelo menos 25 anos de contribuição, se homem, e 20 mulher para a Previdência Social, ou 55 anos de idade se homem, ou 50 anos de idade se mulher, e contar pelo menos 15 anos de contribuição para a Previdência Social. Então, esse ponto e vírgula aqui, gente, é ou, tá? Ou. Então, ele tem que comprovar pelo menos 25 anos e 20 anos de contribuição, homem ou mulher. Ou 55 anos de idade, se homem, 50 mulher, e contar com pelo menos 15 anos de contribuição para a Previdência. Ah, professora, então eles têm essa condição. Vai pegar o valor da pensão e adicionar 35%. Sim. Lá na frente, ele necessita da assistência permanente de outra pessoa. Pode incluir esses 25? Pode, porque a lei diz sem prejuízo do adicional de 25%. E eu dei o exemplo de trabalhar. Mas vamos supor que essa pessoa, ela tem uma deformidade física tal que a impede, né, um grau de dependência muito alto. E aí não consegue trabalhar em razão dessa deficiência. É possível? Sim. Então, ele, se necessitar da assistência permanente de outra pessoa, tem direito aos 25. Mas vamos supor que os pais, muito preocupados com a condição desse filho, né, dessa pessoa, da família, venha a contribuir, faz a inscrição dessa pessoa como segurada facultativa, né? Pode, como facultativa ao regime geral, e ele vai ou ela completar esses requisitos. 25 anos de contribuição, ou 20, homem e mulher, ou 55 anos de idade, homem, 50 mulher e 15 anos de contribuição. E aí, nesse caso, tem o acréscimo dos 35%? Sim, sem prejuízo daqueles 25, né? Então, ele tem os 25 e tem os 35. Por quê? Porque ele cumpre todas as possibilidades. Então, quando eu dei exemplo de trabalhar, me veio o quê? A questão do segurado obrigatório, mas pode ser também inscrição como segurado facultativo, certo? Então, para a gente deixar aí bem claro, olha, o adicional de 25% exige 3 requisitos: maior de 35 anos, necessidade da assistência permanente de outra pessoa e a pontuação em relação à dependência, né? Pelo grau, o grau de dependência em razão da deformidade física,
tem que ser igual ou maior que 6. Bem, já o acréscimo de 35%, aí veja, eu coloco ou aqui, ó. Ou o pensionista tem 25 anos de contribuição se homem, ou 20 anos de contribuição para mulher, para qualquer regime de previdência público, tá? Qualquer regime de previdência público. Ou então, 55 anos de idade se homem, ou 50 anos se mulher, e pelo menos para ambos 15 anos de contribuição para qualquer regime de previdência. Então, coloque aqui, ó, adicional de 35 sem prejuízo dos 25% que nós vimos, tá? Sem prejuízo dos 25%, certo? Essa pensão, ela não é acumulável, olha só, com rendimento ou indenização que venha a ser pago pela União, tá? Em razão do mesmo fato. Então, se a pessoa recebeu uma indenização da União por conta da síndrome da talidomida, aí não vai poder receber a pensão. Mas ela pode optar ou pela indenização ou pela pensão especial. Agora, pode receber essa pensão especial tendo recebido uma indenização por dano moral? Sim. Tá? Por dano moral, sim. Bem, qual é a natureza jurídica da pensão da síndrome da talidomida? Qual? Natureza indenizatória. Por que indenizatória? Porque a União, o Estado, está indenizando essas pessoas que foram vítimas do uso da medicação que cabia ao Estado, né, fiscalizar. Então, o Estado vem indenizar essas pessoas em razão de quê? Em razão da deficiência, né? Então, ele pode receber esse benefício de natureza indenizatória com benefício previdenciário? Pode. Pode. E aí eu vou trazer aqui o artigo da instrução normativa da IN 128. Veja, é vedada a acumulação da pensão especial da talidomida com qualquer rendimento ou indenização por danos físicos, inclusive a renda mensal vitalícia, que a qualquer título venha a ser pago pela União, ressalvado o direito de opção, tá? Agora, está dizendo que a pensão da talidomida não pode ser recebida com benefício do regime geral? Não. Olha aqui. A pensão especial da talidomida é acumulável com qualquer benefício do regime geral de previdência social, ou ao qual, no futuro, a pessoa com síndrome possa vir a filiar-se, ainda que a pontuação referente ao quesito trabalho seja igual a 2 pontos totais. Então, posso ter sido vítima e ter a deformidade física e começar a trabalhar. E eu posso acumular, por exemplo, um auxílio por incapacidade temporária com a minha pensão? Sim. Uma aposentadoria do regime geral ou do regime próprio, dependendo, né, de onde a pessoa estará, em qual regime que ela estará vinculada, eu posso receber? Posso. Então, aqui diz, é acumulável. Carolina, presta atenção, olha só. Acumulável com qualquer benefício do regime geral, ou ao qual, no futuro, a pessoa possa filiar-se. Então, aqui, ó, ela pode acumular com regime geral ou até mesmo com regime próprio. E não precisa ser
só um benefício do regime geral, uma pensão por morte, por exemplo. Não, pode ser até na condição de segurado. Por isso que fala assim, filiar-se ao regime, tá? Então, pode ter uma aposentadoria, eu posso ter uma pessoa aposentada recebendo também a pensão da talidomida? Sim, não há problema. Porque a natureza, volto a dizer, a natureza jurídica deste benefício é indenizatória, ó, não prejudicando eventuais benefícios de natureza previdenciária, não podendo ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho, ocorridas após a sua concessão. Sim, por quê? Porque pode ser que, naquela época, aquela deformidade física o impedia de trabalhar, de exercer. E hoje, né, com diversas fontes, diversas maneiras de exercer o trabalho, ou até mesmo em razão da menor estigmatização da pessoa com deficiência, pode ser que venha a se filiar ao regime de previdência. Então, se depois ele tem condições melhores de exercer um trabalho, né, que a incapacidade que ele tinha para o trabalho reduziu, não é a capacidade não, tá, gente? É a redução da incapacidade. Então, ele está menos incapacitado hoje. Ele pode, sim, acumular os dois benefícios, tá? Então, veja aí. Olha só. A partir de 7 de julho de 2011, foi permitida a acumulação de pensão especial para vítimas da síndrome de talidomida, com o benefício ao portador de deficiência ou benefício assistencial ao idoso. Foi sim, claramente. Mas na própria lei do BPC-Loas, fala assim, não poderá ser acumulado com benefícios da Seguridade Social, e coloca lá um exceto, um deles, pensão especial de natureza indenizatória. Então, houve essa modificação na lei e pode sim, desde que atenda os critérios, né, exigidos pela LOAS. Então, é possível receber pensão da talidomida com BPC da LOAS? Sim, pode sim, tá? Essa pensão, ela vai ser mantida e paga pelo INSS, mas não é com recursos da Previdência Social, porque não é um benefício previdenciário, né? Ela vai ser mantida com recursos do Tesouro Nacional. É a própria União que arca com o pagamento desse benefício de natureza indenizatória. E as pessoas que recebem esse benefício, né, no caso, esses valores estão isentos da incidência do imposto de renda. Então, não incide imposto de renda sobre os valores da pensão da talidomida. Certo? Então, veja. Vamos guardar. Pensão especial para as vítimas da talidomida. Deformidade física congênita, em razão da utilização da medicação pela mãe gestante. Pensão de natureza indenizatória, paga pela União, mas o benefício é operacionalizado pelo INSS, devido a partir da data do requerimento. É mensal, vitalícia, intransferível. E o valor depende da pontuação que aquela pessoa tem, que vai receber em razão do grau de dependência que ela tem, por conta da deformidade física que ela possui. Pode acumular a pensão da talidomida com benefícios previdenciários? É possível? Sim. É possível acumular com BPC da LOAS? Sim. Então, fica mais fácil, né, para nós na hora de não ter tantas exceções. Certíssimo? Ficamos aqui a parte de teoria e eu já volto.